Fala pessoal, beleza? Esse é o 13º DCcast, um podcast da Dinamite Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é como se preparar para o mercado internacional. Uma das perguntas que eu mais recebo é como prospectar para conseguir clientes internacionais, mas deixa eu te perguntar. Você tem conseguido atender clientes nacionais com êxito? Tem conseguido suprir as expectativas, entregar um bom trabalho, cobrar bem? Porque se você está tendo dificuldades na língua e cultura nativa, você vai ter problemas lá fora. Antes de migrar para o mercado internacional, você precisa se preparar e se adaptar para cada tipo de cultura, começando pela sua. Não somente isso, você precisa se preparar e conhecer ferramentas que vão te ajudar nessa migração, e é isso que nós vamos começar nesse mini podcast de hoje. Ah, Guido, mas eu sou fluente em inglês e eu só preciso saber prospectar. E o restante eu tenho certeza que vai ser moleza. Será? Na comunidade eu tenho alguns alunos fluentes em inglês. Alguns deles fecharam com clientes internacionais que não sabiam falar uma palavra em inglês. Assim como eu já atendi também um cliente italiano que veio falar comigo em italiano e não em inglês porque ele não sabia inglês. E agora? Ter domínio de um idioma como o inglês é maravilhoso e uma mão na roda, mas isso não te garante ter êxito lá fora. Para esses casos, você precisa ter domínio de ferramentas de comunicação, tanto por chat, quanto por vídeo, quanto para tradução de documentos, mantendo toda a formatação e imagens dentro do seu documento. Dentro da comunidade eu mostro todas as ferramentas que eu uso, até contratos e traduções automáticas de várias formas para facilitar ainda mais essa comunicação, negociação e apresentação. Eu tinha falado, o inglês de fato é maravilhoso, muitos clientes vão vir falar com você em inglês, mas alguns outros clientes podem não manjar de inglês. Assim como aconteceu com uma aluna nossa, ela é fluente em inglês, e ela fechou com clientes de fora que falavam polonês e também russo, mas não falavam inglês. E agora, como que a gente faz essa questão, como que a gente faz essa comunicação? Usar o Google Tradutor não vai rolar, né? Ficar copiando de um lado e colando, copiando e colando. Isso não é algo que seja tão produtivo e eu não recomendo. Por isso, dentro da comunidade, eu mostro outras ferramentas que a gente acaba usando dentro do estúdio para conseguir conversar com esses clientes que não falam inglês. O inglês é muito bom, mas nem todos vão vir falando nesse idioma. Beleza, eu já conheço as ferramentas, já estou prevenido caso o cliente não entenda inglês. Já estou pronto para o mercado internacional agora? Ainda não. Você tem dificuldade de prospectar no Brasil e acha que lá fora vai ser mais fácil, certo? Errado. E eu já te mostro os motivos no próximo tópico. Cuidados na prospecção no exterior. Antes de começar a prospectar lá fora, você precisa de alguns cuidados que vão te ajudar a ter êxito no fechamento e entrega dos projetos. O primeiro cuidado que você precisa ter é sobre o assunto cultural. Se você mora no Brasil, você sabe que aqui é um país gigante e que a Europa inteira cabe dentro de um pedaço do nosso país. Dessa forma, pelo fato do nosso país ter sido colonizado por vários países, cada canto do país tem uma cultura e uma forma de falar diferente. Um país muito rico culturalmente, e mesmo você prospectando aqui no Brasil mesmo, você vai perceber que sempre que você desenvolver um projeto, você vai precisar se atentar a esses detalhes. Se for um cliente do Sul, é um tipo de projeto. Se for um cliente do Nordeste, é outro tipo de projeto. Agora imagina fechar com um cliente da Escócia ou com um cliente da Arábia Saudita. Culturas completamente diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Antes de você começar a prospectar, estude a cultura do país que você está prospectando, que você está procurando cliente. Aí você vai falar, mas eu estou prospectando no mundo todo. Como eu vou estudar todas as culturas? E aí que você cai em uma grande armadilha que a gente vai conversar no próximo tópico, mas antes vamos encerrar esse daqui. Conhecer a cultura, os costumes, os acertos, o que é ofensivo, vai te ajudar a não cometer erros graves na entrega do projeto. E o segundo cuidado que a gente estava falando sobre prospecção é não ter um alvo claro de prospecção. Você é daquele tipo que atira para todos os lados e reclama que não tem resultado. Investe em marketing para prospectar no Brasil, na América do Norte, na Europa, na Ásia e por aí vai. Em todas as cidades e todos os países. Se você não está tendo resultado, sinto muito em informar que você vai continuar não tendo. Porque se você atira para todos os lados, em um mundo cada vez mais competitivo, você não vai acertar bons clientes. Você precisa ter um objetivo e um alvo, escolher um país, depois as cidades mais ricas daquele país, selecionar 2 ou 3 daquelas cidades e direcionar o teu foco para lá. Dentro da comunidade eu ensino como ser objetivo na prospecção e 8 aulas falando só sobre isso, falando só sobre prospecção dentro e fora do país.
e nem que eu quisesse daria para mostrar em um mini podcast, mas eu consigo te dar algumas dicas sobre os cuidados que você precisa ter na hora de fazer a prospecção lá fora. A dica número 1 é veja quais as moedas mais valorizadas e quais países trabalham com essas moedas. Dessa forma você vai ter uma prévia do quanto você vai conseguir faturar lá fora, mesmo que você não consiga cobrar tanto. Por exemplo, se você faz uma prospecção em um país que tem uma moeda a R$5, se você cobrar $1.000, por exemplo, você vai ganhar $5.000. Mas se essa moeda de repente vale R$10, né, vamos supor que seja o dólar que vale a R$10, tem alguns países que a gente tem algumas moedas que valem 10 a 15 reais, só para vocês terem uma ideia. Então vamos supor que vale a R$10. Então se você cobra $1.000, você vai ganhar R$10.000. E assim por diante. Tá? Então por isso é importante entender, estudar quais os países têm as moedas mais valorizadas e assim você vai conseguir fazer uma prospecção para lá e ter um retorno muito maior. Segundo ponto, selecione de 2 a 3 cidades mais ricas desse país. Dessa forma, ao invés de você fazer uma prospecção para o país inteiro e torrar toda a tua grana de marketing para isso, você vai fazer uma prospecção mais objetiva. Porque quando você faz uma prospecção de forma generalizada para muitos lugares, atirando para todos os lados, a tua verba ela vai embora muito rápido e você não consegue ter o resultado que você precisa. E quando você é mais objetivo, mais específico, quando você centraliza mais a tua prospecção, o resultado que você vai ter é muito maior e muito mais rápido, muito mais assertivo. Assim você vai conseguir atrair os melhores clientes sem a necessidade de torrar tanta grana para isso. Terceira dica, analise quais as empresas mais ricas desse país e onde elas estão localizadas. Você pode fazer essa prospecção pelas 2 ou 3 cidades mais ricas daquele país, ou você pode pesquisar quais são as empresas mais ricas daquele país. E com base nessa informação, você vai selecionar e fazer uma prospecção mais centralizada com base nessas empresas, porque geralmente as empresas mais ricas elas ficam um pouco mais aglomeradas, de repente um polo industrial e uma cidade mais estratégica daquele país. Então assim você consegue também ter essa prévia. Quarto ponto, você pode fazer um raio de prospecção nas 2 ou 3 cidades ou com base na localização das empresas. Então não é bem uma fórmula mágica, mas são estratégias que você pode seguir e você pode traçar esse raio entre as cidades e as empresas e colocar um raio bem central ali, bem no meio, para você conseguir fazer essa prospecção, né, de forma bem eficiente também. E a última dica em relação a essa parte de prospecção, estude a cultura desse país de forma que você consiga usar essas informações durante a negociação e execução do projeto. Pessoal, durante a execução de um projeto, você precisa tomar muito cuidado com as palavras que você usa, com as imagens que você usa. Algumas imagens podem ter um efeito ofensivo dentro daquela cultura, outras imagens podem não ter. Então, tomem cuidado com isso. Dentro do curso também eu tenho uma aula falando só sobre aspectos culturais, onde eu mostro quais são os gestos que são ofensivos em cada país, quais são os tipos de imagens que você não pode usar em cada região do mundo. Né? Lá eu citei vários países em que algumas imagens, alguns gestos eles são muito ofensivos. Estudando essa questão de cultura, essa parte cultural também vai te facilitar muito a entender como que aquele país funciona, qual tipo de imagem que você pode utilizar para transmitir algum tipo de mensagem ou cultura daquele país. Não é simplesmente só prospectar lá fora. Existe uma gama de informações que você precisa ter antes de começar a fazer essa prospecção lá fora. O seu estilo de design está pronto para o mercado internacional? Como é o seu estilo hoje? Parou no tempo, nos anos 90? Eu vejo muitos projetos publicados recentemente que parecem que vieram direto do túnel do tempo. Projetos com um conceito antigo que não passam a ideia de um design atual. Um dos estilos que mais envelhecem bem é o minimalista. Eu confesso que eu não uso 100% o minimalismo, eu acabo mesclando com outros conceitos simples também, e o mercado internacional valoriza muito o estilo minimalista porque ele tem uma infinidade de benefícios, como aplicação, memorização, uso de poucas cores, atemporalidade. Grandes marcas usam esse estilo em seus logotipos, como a Google, BMW, Amazon, Apple, símbolos simples que vão ficando cada vez mais simples com o passar dos anos. Os clientes lá fora são mais exigentes que os clientes do Brasil, e eu posso provar. Um assunto que eu gosto muito, além de design, é falar sobre carros. Acredito que eu não preciso falar que os carros de países como os Estados Unidos em relação aos carros que rodam aqui no Brasil são de outro nível. Tem montadoras que tem lá que não tem aqui no Brasil e eles estão acostumados com um padrão que aqui não é tão exigido. Para você ter uma ideia, um Mustang nos Estados Unidos é carro de universitário, enquanto que aqui no Brasil custa mais de R$400 mil. Por lá custa entre 25 e 30 mil dólares. O que eu quero dizer com isso? O que para a gente é caro e sofisticado, para eles é básico e popular. O conceito de qualidade deles é diferente do nosso. Se você chegar com o seu conceito de sofisticado e apresentar algo para eles, pode parecer básico e simples demais.
Você está preparado para lidar com isso? Antes de migrar para fora, você precisa analisar e corrigir o seu conceito sobre design, qualidade e sofisticação. Sempre que eu faço um evento que vai falar sobre o mercado internacional, eu mostro um briefing que recebi de um cliente da Turquia e parecia que uma agência tinha feito de tão detalhado e completo que estava. Imagens, gráficos, imagens de referências, textos complementares, parecia um manual de tão detalhado e era somente o briefing. O nível de consistência, de consciência dos clientes de fora é bem diferenciado. E eu não estou falando de clientes pequenos apenas porque os pequenos você já atende aqui. Eu estou falando de clientes de médio para grande porte. Se você não estiver preparado para isso, infelizmente, eu acredito que você vai ter muita dificuldade. Para a gente concluir esse mini podcast, eu poderia passar algumas horas falando sobre esse assunto e todas as dificuldades do mercado internacional e como se preparar para ele. Assim como tem um módulo dentro do meu curso falando só sobre isso, mas eu queria apenas dar uma prévia sobre o que é o mercado internacional, que não é apenas prospectar e entregar. Existe uma preparação que precisa ser feita ou você vai acabar passando vergonha. No nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo designer e vamos ajudar a revolucionar o mercado. Um abraço e até a próxima.